Shalom, shalom, Igreja do Avivamento, líderes desse novo momento, desse novo avivamento que vai acontecer aqui nessa época, nessa era, né, nesse momento que tu está vivendo. Chegamos mais para mais uma aula, né? Nossa lição de número 7 hoje da nossa Escola de Princípios. Estamos aí quase que finalizando já o primeiro módulo, né? Chegamos a 70% do primeiro módulo. Então, queria ver de vocês como que está sendo até agora, o que vocês estão achando mais uma edição da nossa Escola de Princípios, o que vocês estão aprendendo, quais as dúvidas, como que está sendo, enfim, né? Toda a nossa parte aqui dos nossos vídeos, do nosso ensinamento, os slides. Como eu sempre falo, o que der para a gente melhorar, nos avise via WhatsApp, via os nossos canais aí de comunicação do nosso ministério, que a gente vai estar fazendo o melhor para você que está em casa aprender as palavras do nosso Senhor Jesus e os ensinamentos, os nossos princípios, né? Os princípios que Ele nos ensina. Antes de mais nada, quero deixar aqui o meu agradecimento por você estar assistindo mais uma aula, né? E pedir que aí na sua casa você feche seus olhos e vamos entregar essa aula, mais uma aula, ao nosso Senhor Jesus, através da nossa oração. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma noite, te entregando, Pai, as nossas vidas, o nosso tempo, Senhor Jesus, para que o Senhor, Pai, remeta a nós o ensinamento, os princípios, o discernimento, o conhecimento. Derrama sobre esses líderes, Pai, que estão aqui nesse momento assistindo essa aula, Pai, mais unção, mais sabedoria, mais compaixão, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensine, Senhor, das Tuas palavras cada dia mais. Não nos deixe, Pai, nos faltar nada, Pai, em relação ao nosso dia a dia, em relação ao conhecimento, Senhor Jesus. Nos ensine, Pai, a tratar e a ser tratado, em nome de Jesus. Fica com nós, Senhor, em mais uma aula, em nome de Jesus. Amém. Então, como a gente vem aprendendo aí da quinta aula para cá, da quarta aula para cá, a gente então aprendeu quem era Deus, quem é Deus, né? O que a Bíblia nos ensina sobre Deus, o que a Bíblia nos ensina sobre Jesus, o que a Bíblia nos ensina sobre o Espírito Santo. E hoje, na nossa aula 7, a gente vai aprender o que a Bíblia nos ensina sobre o homem. Quem é o homem, né? Então, uma aula bem rápida, uma aula bem didática, aqui, bem intelectual com vocês, né? Vai ser uma aula ligeira, como eu tinha falado ali há um tempo atrás, as aulas a partir de agora elas são bem rápidas, né? São aulas bem práticas. Então, um pouquinho da nossa inspiração de hoje, aquilo que a gente vai tentar ensinar aí para vocês, né? A inspiração e os objetivos dessa aula. O principal objetivo, então, é entender o plano de Deus, né? A criação de todas as coisas, por que Ele criou todas as coisas, né? E com ênfase na criação do homem. É sobre isso que a gente vai falar. A criação do homem, a queda do homem, então todos esses fundamentos. Compreender que, embora tenha havido ali a queda do homem por meio do seu pecado, né? Houve regeneração de toda a humanidade por meio do sacrifício de Jesus Cristo. Então, entender um pouquinho mais sobre por que o homem pecou, por que aconteceu tudo isso que devia acontecer e que a gente sabe que houve a nossa regeneração, a regeneração da humanidade através através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, a nossa aula, a nossa inspiração de hoje, no primeiro slide aí, ele vai dizer assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, do versículo 18 ao 19. No próximo slide, então, a gente vai falar um pouquinho da nossa introdução e vamos entrar adentro já da nossa lição de número 7. Na nossa introdução, então, vai dizer assim, ó, acompanhe aí em casa, faça as anotações, né? Faça tudo que você tem que fazer no seu caderno aí da nossa Escola de Princípios. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Este, porém, com a queda por causa do pecado, foi descaracterizado e corrompido. Deus, na sua infinita misericórdia e amor, planejou uma estratégia para resgatar o homem. Jesus Cristo, em sacrifício de morte, que restabeleceu vitória e vida.
Em Cristo, por causa da cruz, somos reconciliados com Deus. Precisamos nos conscientizar de que Deus é um Deus organizado e que administra com excelência toda a sua criação. Agora em Cristo, nós com dar de nosso espírito, alma e corpo para permanecermos nele. Isto só é possível mediante o auxílio do Espírito de Deus, pois somos seres dependentes de sua vida e glória. O resgate de nossas vidas em Cristo, o cuidado que precisamos ter para velar pela salvação e a plena submissão à vontade do Pai, nos assegura vida abundante na terra e vida eterna no céu. Então, o principal ponto disso é que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Este, porém, né, com a queda do pecado foi descaracterizado. A gente foi descaracterizado, foi corrompido, né? Mas graças ali ao sacrifício de Jesus Cristo, a gente consegue novamente chegar até Deus. Lembra o que diz, né? Que Jesus Cristo fala, né? Que só vai ao Pai quem chegar a Jesus Cristo. Então a gente tem o contato direto com Deus através de Jesus Cristo. Então, meu irmão, a gente foi feito como imagem e semelhança. Imagem e semelhança de Deus é fazer tudo o que Deus fez. É saber que Deus está conosco, que Ele nos amou, que Ele nos ama até hoje. E por isso Ele nos faz ser iguais a eles, ser semelhante a eles, né? Semelhante a Ele. Então o que a gente tem que fazer aqui nessa nossa passagem, né? Chegando aí ao fim dos tempos aí, né, tudo que se encaminha por vários acontecimentos e tudo aquilo que a gente estuda que estão se concretizando conforme está nas Escrituras, né, a gente tem que deixar aqui um legado como Deus deixou, a gente tem que deixar aqui uma escrita como Deus deixou da nossa vida, as pessoas nos conhecerem como uma criatura que foi a semelhança de Deus, que a gente fez aquilo que Deus nos ensina, os seus princípios, o seu amor, a sua inteligência, as suas estratégias. Então, essas são dicas que Deus nos deixa através da criação do homem e através de dar ali, né, o seu único filho, né, para resgatar, para reconciliar a nossa vida e a gente poder estar aí hoje desfrutando, né, desse momento aqui na Terra. Momentos que talvez difíceis para uns, mais fáceis para outros, mas todos nós vamos passar por esses processos e cada dia nos fortalecer mais para sermos a semelhança de Deus. No próximo slide, e vai anotando as referências aí, né, meu irmão? Essa primeira parte da introdução aí, Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. No próximo slide vai dizer o conhecimento da criação de Deus. Diz assim: o relato da criação no livro de Gênesis revela um Deus detalhista que se preocupa em estabelecer um universo perfeitamente controlado por seus princípios. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Em meio a tudo isso, em seu esmero, ele dá ao homem um lugar especial dentre tudo que foi criado. Salmos 8, 5. Ele prepara um jardim que veio antes visando um ambiente todo especial para a chegada daquele a quem o próprio Deus chama de coroa da criação. O homem devia possuir a terra, sujeitá-la e dominar as outras criaturas. Gênesis capítulo 1, versículo 26, versículo 27, 2 e 3. Então, meu irmão, Deus ele é detalhista, né? Ele cuida dos mínimos detalhes da nossa vida. Ele nos dá o lugar do melhor entre tudo que foi criado. Tudo que foi criado, Deus nos dá o melhor. Como eu falei antes, talvez a gente passe sim, talvez você passe como eu passo, como eu passei, como eu ainda vou passar, por momentos difíceis. Mas até nos momentos difíceis, eu acho que é nesses momentos que Deus mais se revela na nossa vida, quando Ele mais se mostra face a face com nós, é onde a gente percebe que os pequenos detalhes de Deus estão nesses momentos, estão nessas passagens que a gente tem aqui na nossa vida, né? Então se reserve a esses detalhes, se reserve a esses momentos que você tem com Deus na dificuldade, na alegria, né? Então ser fiel no pouco, né? Ser fiel no muito, é isso que Deus nos ensina, é isso que Deus nos faz como sua imagem e sua semelhança. Por isso Ele nos dá esse conhecimento, né? Esse conhecimento para a gente poder entender por que a gente vive hoje nessa criação, por que a gente vive nesse tempo. Esse é o Deus que ainda é vivo, o Deus que está na nossa vida, o Deus que nos guia, que nos cuida, né? Esse é o Deus que nos dá o ensinamento todo dia. Então Ele usa de diversas estratégias para cuidar dos nossos, cuidar da nossa vida, a gente ganhar novas vidas, né, pro reino dele, né, pro reino que ele nos deu para guardar, que ele nos deu para cuidar. Então esse
é um pouquinho do conhecimento da criação de Deus. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho sobre agora pontos, né, do conhecimento da criação de Deus. E nós vamos começar ali com façamos o homem. Diz assim, quando Deus diz façamos o homem segundo a nossa imagem, refere-se a qualidade tais como razão, personalidade e intelecto, além da capacidade de relacionar-se, ouvir, ver, falar, enfim, tudo aquilo que aproxima-se do Criador. Todas essas características de Deus que ele escolheu produzir no homem, Deus criou o homem para ser o líder modelo, a fim de colocar em suas mãos domínio sobre toda a criação. Por isso devemos compreender que tanto o homem quanto a mulher são uma criação especial de Deus, não um produto da evolução. Gênesis capítulo 1, versículo 27, Mateus capítulo 19, versículo 4, Marcos capítulo 10, versículo 6. O homem e a mulher foram igualmente criados à imagem e semelhança de Deus. Com base nessa imagem, podiam comunicar-se com Deus e ter comunhão com Ele, provando seu incomparável amor, glória e santidade. Eles fariam isso conhecendo a Deus e obedecendo-lhe. Eles tinham semelhança moral com Deus, pois não tinham pecado, eram santos. Tinham sabedoria, um coração amoroso e o poder de decisão para fazer o que era certo. Viviam em comunhão pessoal com Deus, a que obedeciam de forma moral. Gênesis, capítulo 3, versículo 8. Então, o início ali, né? Façamos o homem, como está escrito na palavra, né? Então, Deus fez a sua imagem e semelhança, tudo aquilo que eu falei antes aqui. O nosso caráter tem que ser a imagem e semelhança, os nossos atos tem que ser a imagem e semelhança, a nossa inteligência, o nosso ouvir, o nosso ver, o nosso falar, cuidar dos nossos olhos, cuidar da nossa boca, dos nossos ouvidos. E quando eu falo disso, eu não estou falando da parte da medicina, mas na parte espiritual, a gente cuidar o que a gente olha, a gente cuidar o que a gente fala, a gente cuidar o que a gente ouve. São pontos muito importantes no qual Deus nos fez como a sua imagem e semelhança. Deus cuidava o que olhava, Deus cuidava o que fazia, o que falava, o que ouvia. Então, por isso, Ele nos fez iguais, né? Enfim, tudo aquilo que nos aproxime do seu Criador, né? Todas essas são características que Deus nos dá, irmão. Ele não nos cobra para a gente ser assim. Ele nos dá isso como referência, Ele nos dá isso como digamos, como características, né? Características para a gente levar para a nossa vida. Então, quando a gente for fazer alguma coisa, sempre lembrar, né? Ou então sempre se perguntar, o que será que Deus faria? O que será que o Deus falaria? O que será que eu devo ouvir? Quando eu falo ouvir, a gente vai ouvir tudo, né? Porque a gente ouve, graças a Deus. Mas a gente, nessa questão do ouvir, o que será que a gente deve ouvir? É a gente armazenar aquilo que é bom, saber filtrar nessas informações, e aquilo que não é ruim, meu irmão, joga para lixeira, né? O que é bom, armazena. O que é ruim, joga para lixeira. Isso é o que Deus nos ensina no falar, no ouvir, no ver, no tocar, né? Então, todas essas coisas, Deus quer que a gente seja a sua imagem e semelhança nessas características, né? No próximo ponto, no próximo slide, a gente vai falar... Então, Deus tá ali, né? Façamos o homem, e no próximo, a queda do homem. Então agora a gente vai falar um pouquinho de quando aconteceu ali a queda do homem. A queda do homem, lá em Gênesis capítulo 3, né, diz respeito à sua desobediência à palavra de Deus. Por causa do pecado, o homem desconsiderou o propósito de Deus para a sua vida. Romanos 10, capítulo 3. E desvirtuando todos os planos que Deus lhe havia feito. Romanos 1, capítulo 25. O resultado disto é encontrado na escravidão causada por esta escolha, lá em Hebreus, capítulo 2, 14 e 15, Efésios 6, 12. Quando Adão e Eva pecaram, sua semelhança moral com Deus foi desvirtuada. Gênesis, capítulo 6, versículo 5. Na redenção, os crentes devem ser renovados segundo as suas qualidades morais, com as quais originalmente foram criadas. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Colossenses capítulo 3, versículo 10. Adão e Eva possuíam semelhança natural com Deus. Foram criados como seres pessoais,
tendo espírito, mente, emoções, autoconsciência e livre-arbítrio. Gênesis 2, 19 e 20, 3, 6, 7, 9 e 6. Em certo sentido, a constituição natural do homem e da mulher se assemelha à imagem de Deus, o que não ocorre no reino animal. Deus formou o homem de tal maneira que ele compreendesse a sua manifestação quando ela acontecesse. Porém, o pecado também desvirtuou isso. Mas Deus revelou, ao longo de sua palavra, evidências de que haveria uma restauração. Lucas, capítulo 1, versículo 35, Filipenses, capítulo 2, versículo 7, Hebreus, capítulo 10, versículo 5. Então a queda do homem ela acontece por causa da desobediência, da desonra. O homem achava que dali por diante já poderia fazer tudo que enfim, achava que poderia fazer. Nos tempos de hoje eles são assim também, meus irmãos, meus queridos líderes. A queda do homem nos tempos de hoje, elas acontecem também pela nossa desobediência, pelo nosso pecado. Ela acontece por aquilo que a gente quer fazer, a nossa vontade, né? E não a vontade de Deus. Essa desobediência que desagrada a Deus, essa desobediência que aconteceu e acontece até hoje é a queda do homem. A queda do homem ela não vem nos dias de hoje porque o homem simplesmente quer. Talvez também venha por causa disso, mas ela na maioria dos casos, na maioria das vezes, ou me arrisco a dizer em toda a sua totalidade, a queda do homem ela vem por causa do pecado, ela vem por causa da sua desobediência, da desonra, né? Desonra com líderes, desonra com pastores e principalmente a desonra com Deus. Essa é o ponto fundamental, né? A desobediência com Deus, ela leva os homens aí a pecarem e a verem as quedas, né? Adão viveu aí cerca de 930 anos, né? Então ele viveu ali ao lado de Deus 930 anos, vendo as maravilhas do paraíso, né? Vendo aqui tudo aquilo que Deus criou, todas as capacidades que Deus deu para ele, todas as visões que deu para ele. Todos os dias Deus se encontrava com ele, né? Todos os dias Deus estava ali com ele, lhe dando, com certeza, né? Pontos estratégicos, lhe dando autoridade, lhe dando a chave do paraíso, né? E Adão, mesmo assim, veio a ter a queda, né? Caiu no pecado, caiu em tentação, né? E hoje a gente vive, nos dias de hoje, lutando, né? Cada dia mais contra esses pecados, contra esses dardos inflamados que vêm até a nossa mente, o nosso coração, né? E nos aproximando de Deus cada dia. Assim como Deus se encontrava com Adão todos os dias, Deus também permite com que a gente se encontre com Ele, ou Ele se encontra com nós todos os dias. Sempre falo, né? Na célula, sempre falo aqui na escola também, que a gente deve ter o nosso momento com Deus, o nosso momento, o nosso encontro diário com Deus, assim como Adão tinha, assim como Adão teve, né? Então Deus está lá te esperando, marque aquele horário, compareça, esteja lá no seu momento de adoração, no seu momento de oração, no seu momento de louvor, de intercessão, né? Porque Deus está ali te aguardando, Deus está ali esperando por esse momento, e esse momento ele é único, ele pode não acontecer amanhã. Então, esteja ali, quando você marcar com Deus, esteja ali. E durante essa queda do homem e as quedas de hoje também, existem algumas estratégias aí que o diabo, Satanás, usa, né? A primeira delas é falar meias verdades, né? Ele sempre vai dizer para ti que, olha, não é bem assim, ele só não quer que tu coma do fruto porque vocês vão ser igualar a ele, vocês vão ser iguais a eles. São meias verdades. Segundo é mentir com convicção, né? Ele mente na nossa cara dura, na cara dura, né? O Satanás, ele mente na cara dura e a gente acaba acreditando. Então o que a gente pede, o que a gente ora nesses momentos de mentira de Satanás na nossa vida é que seja repreendido na minha e na tua vida, futuros líderes de célula, futuros líderes aqui do ministério e de outros ministérios também, né? Que a gente amarre essas mentiras que vêm na nossa mente, essas mentiras que vêm no nosso coração, essas mentiras de fazer a gente querer desistir, essas mentiras de dizer que a gente é inferior a outra pessoa, essas mentiras de dizer que a gente não agrada a Deus, essas mentiras de dizer que a gente não é inteligente, essas mentiras de dizer que a gente enfim, diversas coisas. Deus é um Deus de verdade, é o Deus que fala no teu coração, é o Deus que fala no meu coração. Ele só fala para nós verdades. Quando o teu coração estiver em dúvida, não vem de Deus.
não vem de Deus. Fique esperto, abra os seus olhos no mundo espiritual, abra os seus ouvidos no mundo espiritual, abra a sua boca no mundo espiritual, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Deus, Jesus, Espírito Santo, vamos falar do mundo espiritual, vamos ser mais espirituais. Chegamos nos momentos aí da nossa vida que a gente tem que começar a olhar esse mundo como um mundo espiritual e não mais um mundo normal, né? A gente começar a entender que a gente tem que começar a se santificar mais a Deus, se encontrar com Deus, entregar a nossa vida totalmente a Deus. Certo? A queda do homem, então, ela fala um pouquinho de tudo isso aí, um pouquinho das estratégias que o diabo usou, das estratégias que o diabo ainda usa até hoje, das desobediências do homem, né? E por isso veio a queda. Por que aconteceu a queda? Por que ele acabou se sendo influenciado, né? E não influenciando. Mas essa é a queda do homem. No próximo slide a gente vai falar um pouquinho da salvação do homem. Diz assim no próximo slide, a salvação do homem. Já falamos, façamos o homem, falamos da queda do homem e agora nós vamos falar um pouquinho da salvação do homem. O plano da salvação consistia na morte de Jesus Cristo, sendo que todos aqueles que crescem nele teriam a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. O que então é a verdadeira salvação? Como é oferecida? Como se pode obter? Quais os benefícios e bênçãos? Podemos encontrar resposta a essas perguntas no fato de que a verdadeira salvação é aquela oferecida pelo próprio Deus, pela morte sacrificial de seu Filho Jesus Cristo. Não há outro meio pelo qual receber vida eterna. Atos capítulo 4, versículo 12. O homem debaixo da promessa de Cristo deve ser considerado como imagem de Deus. Gênesis 5:1, Salmos 8:1, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 7, Tiago 3:9. Não por causa daquilo que o homem é em si mesmo, mas por causa daquilo que o homem é em Cristo. Em Jesus, o ser humano pode agora ser visto no verdadeiro significado da aliança que Deus procurou fazer com a sua criação suprema. Alguns versículos ali, né? Anote e estude. A partir disso, fica claro que a infidelidade do homem não anula a fidelidade de Deus. Jesus Cristo é a verdadeira imagem de Deus. E assim sendo, é o verdadeiro homem. Ele é tanto o indivíduo único como representante inclusivo da raça inteira. A sua realização e vitória significam liberdade e vida para toda a humanidade. Ele cumpre a aliança mediante a qual Deus proporciona ao homem seu verdadeiro destino, a vida eterna. Em Cristo, mediante a fé, o homem percebe que é transformado na imagem de Deus e pode esperar confiantemente pela plena conformidade com a sua imagem. Então, depois da queda, depois de façamos o homem, depois da queda do homem, vem a salvação do homem, a nossa salvação. É por isso que a gente está aqui, é por isso que a gente vive esse tempo pela vida eterna. Meu irmão, o nosso único objetivo hoje, nessa passagem que a gente está tendo aqui na Terra, é a volta de Jesus Cristo, esperando e aguardando a volta de Jesus Cristo, e a gente lutar pela nossa salvação. Eu e você, com o nosso nome já escrito no livro da vida, né? Em nome de Jesus, temos que agora, a partir de agora, desse momento, e se você ainda está esperando alguma confirmação, não precisa mais confirmação, porque Jesus tem falado muito aos nossos corações, muito sobre a sua igreja. Aproveite esse tempo, meu irmão. Ele vai acabar, aproveite esse tempo de estar aqui louvando, de estar aqui adorando, de estar se infiltrando no reino, de se arrepender, não de ter remorso, de se arrepender pelos seus pecados e caminhar juntamente com Deus, juntamente com seus líderes, com seus pastores, com aquelas pessoas que nos ensinam o caminho mais curto, o caminho mais, talvez, mais fácil, né? Não fácil, mas mais aconchegante, digamos assim. É o caminho do nosso Senhor Jesus Cristo. A caminhada a gente sabe que não é fácil, não foi fácil para nenhum dos apóstolos. Acredito que não foi fácil para Adão também, tá? Porque Adão, ele vinha numa caminhada boa e quando ele peca, eu me coloco no lugar dele dizendo que podia ter se arrependido ou podia não ter feito. Quantas vezes, né, na nossa vida a gente faz coisas que a gente não queria fazer, mas acaba fazendo. E depois não dá tempo às vezes nem de se arrepender.
Então, meu irmão, o nosso tempo aqui, a nossa passagem, ela é para nos santificarmos a partir de agora. Muito jejum, muita oração, entregar nossa vida, os nossos objetivos, os nossos sonhos, confirmar com Deus que o nosso livro, o nosso nome está escrito no livro da vida e esperar a vida eterna, né? Momentos maravilhosos a gente vai viver, né? Momentos maravilhosos a gente vai ter quando a salvação, conforme está aqui nesse slide, vier diante de nós. Jesus Cristo, aquele que vai nos guiar no caminho da vida eterna. E esse momento vai ser lindo. Então, fique com esse momento, fique com esse pensamento no seu coração, com esse pensamento na sua mente, que a nossa única caminhada aqui nessa terra é para a gente buscar a vida eterna, para a gente buscar a nossa salvação, meu irmão. Tente entender isso, por favor, compreenda isso, porque está chegando o dia, né? Está chegando o tempo e eu quero encontrar todos vocês lá no momento que Jesus Cristo estiver voltando durante a nossa salvação. Então Jesus, ele é a perfeita e verdadeira imagem de Deus, né? E assim sendo, ele é o verdadeiro homem. Ele é tanto o indivíduo único como representante exclusivo da raça inteira. Jesus nos representa. Jesus representa a nossa vida, Jesus representa a nossa alma, o nosso espírito. Então por isso nós temos que fazer aqui na terra, sermos pessoas que quando Jesus for nos representar, ele tenha orgulho, né, da nossa caminhada, tenha orgulho das nossas orações, tenha orgulho das nossas libertações, tenha orgulho de tudo aquilo que a gente faz por aqui. Certo? Nós vamos chegar agora no próximo slide aqui com a conclusão. Como eu falei, a aula muito curta, né, uma aula bem rápida. E aí a gente vai concluir dizendo assim no próximo slide. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança para viver eternamente. Temos a trindade do nosso Criador, espírito, alma e corpo, como eu falei antes. O homem nasceu com a responsabilidade de manter comunhão permanente com o Pai. Comunhão permanente. A comunhão ela não é hoje, a comunhão ela não é ontem, é daqui a pouco. Não, ela é permanente, é toda hora em oração. Toda hora os nossos atos, o nosso agir, toda hora permanente com Deus. Nossa comunhão tem que ser permanente. Ora no carro, ora no banheiro, ora no quarto, ora na rua, ora quando estiver ouvindo uma conversa, ora quando estiver em qualquer horário, meu irmão. Nossa comunhão ela é permanente. Deus está sempre do nosso lado. Ele está em todos os lugares, em todo o tempo, com nós, comigo, contigo, com todos vocês. Certo, meus queridos? Como eu falei, né, uma aula bem breve, nos ensinando aí quem é Deus, quem é o homem, aliás. Na próxima aula a gente já vai falar aí sobre a Santa Ceia do Senhor, né, a Ceia do Senhor. E lembrando, né, que nesse domingo aí é a nossa Santa Ceia aqui no Ministério Sincera Adoração. Compareçam, meu irmão, compareça, porque é um tempo de avivamento, é um tempo da gente estar aí em perfeita comunhão com Deus, a gente estar aí caminhando, né, caminhando ao lado do Pai, caminhando ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir. Amém? Quero deixar aqui meu nobre e singelo abraço e dizer que nós estamos em constante oração aí pela vida da Dona Rosane, pela vida da Jaque. Estamos orando, estamos jejuando pela vida de vocês, amamos muito a vida de vocês, porque vocês são importantes para nós, assim como vocês são importantes para Jesus. Certo? Feche teus olhos aí, vamos encerrar com uma oração. A gente vai se encontrar daqui a um tempo aí, nos próximos 15 dias, na aula já de número 8, a gente vai falar sobre a ceia do Senhor. Feche teus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por mais uma aula. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa do Teu lado, Senhor. Que o Senhor venha nos acompanhar, Senhor, na nossa casa, no nosso caminhar, no nosso agir. Venha nos ensinar, Pai, a ser a Sua imagem, a Sua semelhança, Deus. Nós queremos, a partir de agora, a partir desse momento, fazer a diferença aqui nessa terra. Pedimos perdão, Senhor, por ainda não estar caminhando 100% na Tua presença. Mas cremos e prometemos que a partir de agora, Senhor, nós estaremos 100% contigo, Senhor, como o Senhor esteve 100% com nós. Em nome de Jesus, Pai, eu peço que o Senhor
Derrame a cura, derrame a unção, derrame as bênçãos sobre as nossas vidas, Pai. Sobre a vida da Jaque, sobre a vida da dona Rosane, Pai. Sobre a vida do seu Antônio, em nome de Jesus, Pai. Eu declaro a vida sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor continue com essas pessoas, assim como o Senhor tem andado com nós, Pai, e nos feito cada dia mais como uma fortaleza, Pai. Que nos momentos difíceis o Senhor nos faz nos levantarmos ainda mais fortes. Obrigado, Senhor Jesus, pelas vidas, obrigado pelas pessoas que assistiram e obrigado por aquelas que vão ainda assistir, Senhor Deus. Em nome de Jesus eu te entrego essa aula. Amém e amém. Queridos, uma última mensagem que eu quero deixar para vocês é que tudo vai passar aqui nessa terra, né? O céu passará, a terra passará, mas as palavras de Deus não passarão. Fique com essa mensagem no teu coração, independente do que a gente está vivendo, independente do que tu está vivendo aí na tua vida, talvez com enfermidade, com problemas financeiros, amorosos, isso tudo vai passar. Isso tudo vai passar. O importante é que a palavra de Deus, ela não passa, ela está ali constantemente, do teu lado, do nosso lado, no nosso coração. Que fica essa mensagem para ti e nós nos encontramos daqui a 15 dias na próxima aula. Um grande abraço e fiquem com Deus.